E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa aula 6 de trigonometria. Hoje a gente vai falar um pouco sobre equações trigonométricas, né? E provavelmente essa é a nossa última aula sobre o assunto de trigonometria desse primeiro bimestre, tudo bem? Então, como eu disse, na aula de hoje vamos abordar um tema que costuma ser muito comum nas avaliações externas, as famosas equações trigonométricas. E quando eu digo avaliações externas, eu estou me referindo a Enem, Saresp, a vestibulares como USP, Unesp, todas essas provas, tá? Vamos rever alguns conceitos de trigonometria no triângulo retângulo, passar pelas leis de seno e do cosseno e finalmente resolver exercícios que envolvam tudo isso. A trigonometria, no geral, abrange vários projetos de vida, tais como engenharia, arquitetura, astronomia e até medicina. Portanto, um assunto muito importante para ser estudado. Eu vivo esquecendo de falar sobre os projetos de vida que envolvem trigonometria. O Marcos vive me cobrando. Tá aí, tô falando, tá? Mas enfim, a trigonometria é um assunto muito importante mesmo, tá? Mesmo até que você não siga uma dessas áreas que eu citei aqui, até porque eu citei algumas só, né? Existem muitas mais. Todo conhecimento é importante, né? E de um jeito ou de outro, essas ideias que a gente trabalha aqui podem ajudar você, não de repente a seguir uma profissão, mas dentro do seu trabalho ou até mesmo no seu dia a dia, resolver alguma coisa que você precise através desse tipo de cálculo, tudo bem? Bom, então vamos começar. Pega o seu caderno para fazer as anotações e vamos lá. Onde estamos, né? Para a gente se situar. Aqui em trigonometria, olhando aqui nessa coluna aqui dos conteúdos, o que a gente já viu? A gente já viu fenômenos periódicos, funções trigonométricas e adição de arcos. Tudo isso está relacionado naquelas coisas que a gente viu de seno, cosseno e tangente, o ciclo trigonométrico, transformar grau em radiano, radiano em grau e vice-versa, tá? E o que falta para a gente ver são as equações e inequações. Nesse caso, a gente vai trabalhar mais com as equações trigonométricas, tá? Que seria a situação de aprendizagem 4. E onde a gente vai trabalhar, entre outras coisas, a habilidade de identificar a relação entre uma medida angular em graus e radianos, tá? Calcular seno e cosseno de ângulos expressos em radiano com suporte do ciclo trigonométrico e resolver equações trigonométricas que envolvem seno e cosseno. Essas duas primeiras, a gente precisa ter essa ideia, tá? Para poder usar ângulos que não são os padrões, né? Então é bom a gente ter essas duas primeiras habilidades em mente, mas a principal que a gente vai mais usar é essa habilidade 4 aqui, tudo bem? E aí, com isso, encerramos os conteúdos e habilidades do primeiro bimestre, tudo bem? Agora, já quase no final de junho, a gente está terminando os conteúdos do primeiro bimestre. Óbvio, claro, tudo graças a essa pandemia dos infernos que a gente vive. E aí, na próxima aula, se tudo der certo, a gente já começa com os conteúdos e habilidades do segundo bimestre. Vamos começar falando de matriz, tudo bem? Só um spoilerzinho da nossa futura próxima aula. Então, relações trigonométricas. Vamos relembrar alguns conceitos da trigonometria no triângulo retângulo. Primeira coisa, um triângulo retângulo, ele tem esse nome porque ele tem um ângulo aqui de 90 graus. Tá? Se você não lembra, esse símbolozinho aqui, ele representa um ângulo de 90 graus, tudo bem? E no triângulo retângulo, o lado oposto a esse ângulo de 90 graus, ele recebe o nome de hipotenusa. Se a gente considerar aqui embaixo esse ângulo alfa, partindo desse ângulo alfa, ele aqui nessa posição, o lado que está oposto a ele recebe o nome de cateto oposto. E o lado que sobrou a gente chama de cateto adjacente, tudo bem? Então, ó, o meu alfa está aqui, o lado oposto a ele recebe o nome de cateto oposto.
A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então 90 graus está aqui, a hipotenusa está aqui, certo? E o meu alfa estando aqui, aqui eu tenho cateto oposto e aqui cateto adjacente, tudo bem? Mas e se meu alfa tivesse aqui, tivesse em outro lugar? A hipotenusa continua a mesma, mas com o meu alfa aqui em cima, dessa vez o cateto oposto está aqui embaixo. E esse outro lado que sobrou vai ser o cateto adjacente, tudo bem? Então a hipotenusa é sempre a mesma, ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Para definir o que é cateto oposto, o que é o cateto adjacente, a gente precisa primeiro saber qual ângulo a gente está observando, tudo bem? Cateto oposto é o lado oposto ao ângulo que eu estou observando. Cateto adjacente é o lado que sobrou, tudo bem? Pensando nisso, temos 3 razões trigonométricas estudadas até hoje, né? Quando eu digo estudadas até hoje, são as que nós estudamos até hoje. Existem mais relações trigonométricas, tudo bem? A primeira é o seno, pensando aqui em alfa. O seno de alfa seria cateto oposto por hipotenusa, cateto oposto por hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tudo bem? Então, essa é uma informação muito importante para gravar, tá? Se você estiver fazendo as suas anotações, você anote isso daqui, porque são coisas que a gente vai usar bastante, tudo bem? Se você acha que eu estou falando de repente um pouco rápido demais, pausa o vídeo ou volta. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido dessa vez para esse vídeo não ficar gigantesco, tudo bem? Mas que você tem a opção de voltar e assistir várias vezes, quantas vezes quiser. Vamos lá. Relações trigonométricas. Mas como que isso aparece no exercício? Veja o exemplo a seguir. Eu peguei da internet, tá, gente? O FPI é uma universidade federal, tá? Provavelmente esse exercício foi adaptado, mas vamos ver. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, ou seja, uma linha reta, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que essa região sobrevoada seja plana. Eu acho que a pessoa colocou isso entre parênteses só para os terraplanistas não ficarem bravos. Depois de percorrer 1000 metros, a altura atingida pelo avião em metros é... Então, ó, você percebe que o exercício ele não nos deu nenhum tipo de desenho, certo? Então a gente tem que imaginar a situação. Para isso eu desenhei aqui embaixo um triângulo, né? Onde estaria o nosso avião? O avião vai decolar, certo? Então ele está aqui embaixo, ele vai decolar e vai percorrer sob um ângulo de 30 graus. Então ele decolou e o ângulo de 30 graus está aqui. Ele vai percorrer 1000 metros, tudo bem? Depois de percorrer 1000 metros, qual vai ser a altura que ele atingiu? É o que eu quero descobrir, é x, tudo bem? Então nesse caso, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, tenho um triângulo retângulo, porque a altura ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a base. Eu tenho, pensando no 30 graus, eu tenho cateto oposto e hipotenusa, não é? Então, ó, nesse caso, o ângulo observado é de 30 graus. Como temos x como cateto oposto e 1000 como hipotenusa, a relação trigonométrica usa cateto oposto e hipotenusa, é o seno. Então, a gente vai calcular o seno de 30 graus. Ó, essa é a relação. Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30 graus é igual a x sobre 1000. Tudo bem? Então, seno de alfa, o alfa nesse caso é 30 graus. Cateto oposto é x e hipotenusa é 1000. Tudo bem? Então, só substituir valor por enquanto. Quanto vale o seno de 30 graus? Lembra daquela tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Lembra dela? O seno de 30 graus vale meio. Então, no lugar do seno de 30 graus, eu vou colocar 1 sobre 2. E aí eu vou ter que 1 sobre 2 é igual a x sobre 1000. Multiplicando em cruz, eu tenho que 2x é igual a 1000. O 2 que estava multiplicando x passa dividindo.
e a gente vai ter que x é igual a 500 metros. Então eu posso dizer que depois de percorrer 1000 metros a um ângulo de 30 graus, o avião está a uma altura de 500 metros. Muito difícil? Não, né? Tranquilo. Esse é um exemplo bem simples de como podemos trabalhar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Eu deixei uma lista de exercícios desse tipo no Google Sala de Aula e é muito importante que você tente fazer, porque na aula de quinta-feira eu farei a correção desses exercícios com vocês, tudo bem? E a nossa aula vai ser quinta-feira, às 4h15 até às 5h45. Então vai dar tempo de fazer muitos exercícios e relembrar esses conteúdos que são bem importantes, tudo bem? Vou falar agora das leis do seno e do cosseno. E para esse slide não ficar gigantesco, eu vou colocar aqui apenas as fórmulas das leis de seno e cosseno, tá? Se você tiver interesse em ver a demonstração dessas fórmulas, no nosso livro didático tem ela completinha, na página 34 para a lei do seno e 37 para a lei do cosseno, tudo bem? E é importante frisar que usaremos as leis do seno e dos cossenos nos triângulos não retângulos, ou seja, triângulos que não possuem um ângulo de 90 graus. Eu posso até usar as leis de seno e cosseno em triângulos retângulos, mas para esses casos talvez seja mais fácil aplicar as relações trigonométricas que a gente viu agora há pouco, né? Seja menos trabalhoso. Então toda vez que eu tiver um triângulo não retângulo, né, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, eu vou pensar em lei de seno e lei de cosseno. Tudo bem? Então, primeiro a lei do seno. Dá uma olhada na definição. As medidas dos lados de um triângulo são proporcionais ao seno dos respectivos ângulos opostos. E a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Agora ficou fácil de entender, né? Olha como é simples. Eu sei que essas definições, elas estão aqui mais para dizer que estão, né? Porque só lendo assim a gente não consegue entender nada. Mas basicamente o que está dizendo é o seguinte. Vamos considerar aqui, olhando para essa figura aqui embaixo, eu tenho os pontos A, B e C. E opostos a esses pontos, né, que são os vértices de um triângulo, eu tenho o lado A, tenho o lado B e tenho o lado C, tudo bem? Então, o que a lei do seno me diz é o seguinte, que a medida de A do lado A, né, dividido pelo seno de A, é igual à medida de B dividida pelo seno de B, que é igual à medida de C dividido pelo ângulo C, pelo seno de C. Então, essa é uma relação que a gente consegue fazer sobre os senos de um triângulo qualquer. Tudo bem? Talvez fique mais fácil de vocês entenderem quando eu passar um exercício aqui para vocês como exemplo. Olha só, num triângulo ABC são dados medida de B igual a 60 graus, a medida do ângulo C 45 graus e AB 8 centímetros. Determine o comprimento de AC. Então vamos lá. Primeira coisa, o que o exercício falou para a gente? Que a medida do ângulo B mede 60 graus. Então aqui eu tenho a medida do ângulo B valendo 60 graus. Tudo bem? Então essa é a nossa primeira informação. A segunda informação é a medida do ângulo C, que vale 45 graus. Então a medida do ângulo C vale 45 graus, certo? A próxima informação que a gente tem é que o segmento AB mede 8 centímetros. Então, onde está o meu AB? Está aqui, ó. Então, esse segmento AB mede 8 centímetros, tudo bem? Então, determine o comprimento de AC. O que eu quero saber é essa medida aqui. Quanto ela vale, tudo bem? Então, a fórmula que eu vou usar é essa daqui. É a que eu passei no slide anterior, certo? Eu não vou usar todas essas informações. Eu sempre vou usar duas só, certo? Então, nesse caso, eu posso falar que 8 sobre seno de 45
Então, ó, a medida de AB, por exemplo, 8 dividido pelo seno de 45 é igual a x dividido pelo seno de 60. É sempre o lado dividido pelo seno do ângulo dele, certo? Então, 8 dividido pelo seno de 45 é igual a x dividido pelo seno de 60. Tudo bem? Depois que a gente entendeu como monta, a gente vai passar para a parte de cálculo, simplesmente fazer as contas, certo? Seno de 45 e seno de 60 são valores de tabela, são valores que a gente tem que ter decorado. Seno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai ter a seguinte situação: 8 sobre raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre raiz de 3 sobre 2. Multiplicando em cruz, a gente vai ter o seguinte, né? X raiz de 2 sobre 2 é igual a 8 raiz de 3 sobre 2. O que eu fiz aqui é que, como eu estou dividindo por 2 nos dois lados, eu posso simplificar. Então eu fico só com a parte de cima. X raiz de 2 é igual a 8 raiz de 3. Vim aqui para cima e o raiz de 2 que estava multiplicando o x passou para o outro lado dividindo. Mas eu não posso ter raiz no meu divisor. Isso é um exercício de racionalização. Então o que eu faço? Eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. Com isso eu fico com 8 raiz de 3 vezes 2, né? Porque quando eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 2 eu posso juntar em uma só. E raiz de 2 vezes raiz de 2 embaixo, certo? E aí eu fico com 3 vezes 2, 6. Então 8 raiz de 6 dividido por raiz de 2 vezes 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então eu fico com 8 raiz de 6 dividido por 2. Simplificando, 8 com 2 eu fico com a minha resposta final, 4 raiz de 6. Tudo bem? Vou voltar aqui rapidinho. Eu sei que esse tipo de exercício não é tão fácil, tudo bem? Pause aqui, tenta ver passo a passo o que eu fiz aqui, tudo bem? E dúvidas a gente tira na quinta-feira, ou se vocês quiserem me mandar mensagem durante o horário de aula normal, podem me perguntar qualquer coisa, tudo bem? A lei dos cossenos. Se vocês acharam a definição da lei dos senos complicada, vamos ler essa daqui juntos. Bom, em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos o dobro do produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Ou, nesse caso, por eles formado, está escrito, né? Mas olha que confusão. Eu costumo pensar o seguinte, gente, esse tipo de definição não ajuda muita coisa. É uma coisa mais para matemático olhar e falar assim, olha que bonitinho, a gente escreveu o que a gente está pensando. Mas na prática a gente não usa muito isso. A gente acaba se apegando mais a decorar as fórmulas. Mas uma vez que a gente entende a fórmula, fica muito mais fácil de calcular, não é? Vamos pegar, por exemplo, essa primeira linha aqui. A quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes bc vezes cosseno de alfa. Você deve estar pensando assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não é verdade? Nasceu. Mas basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte. Esse lado aqui, vamos supor que eu queira descobrir o a. Então, a ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado vezes c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de alfa, o cosseno de a. Então, basicamente, o que a gente está usando é um lado ao quadrado, outro lado ao quadrado e o cosseno do ângulo que a gente está querendo saber. Então, conforme a gente vai resolvendo exercícios, as coisas vão se tornando mais simples. Coloquei um outro exemplo aqui, ó. Determine o valor de x. Então, eu tenho aqui um triângulo ABC. Eu sei que o ângulo A mede 45 graus, o lado AB é 3 raiz de 2, o lado AC vale 7 e o lado BC é x. Tá?
A fórmula que a gente vai usar nesse caso, eu coloquei aqui. A quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado menos 2bc vezes cosseno de A. Cosseno de A, cosseno do ângulo A. Tudo bem? Então vamos lá. Substituindo os valores. Quem é o meu A quadrado? O meu A é o lado oposto ao ângulo A, então vai ser x. Então x ao quadrado é b ao quadrado. Quem é esse bzinho ao quadrado? É o lado oposto ao ângulo B, então vai ser 7. 7 ao quadrado. Mais 3 raiz de 2 ao quadrado, que é o valor de C, tudo bem? Esse é o meu valor de Czinho. Então, menos 2 vezes 7 vezes 3 raiz de 2 vezes cosseno de 45. Por que cosseno de 45? Porque é o cosseno de A, e o A vale 45, tudo bem? O que a gente vai fazer agora é resolver essas potências e já substituir o valor de cosseno de 45. Então, olha só, na próxima linha a gente vai ter x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado é 49, mais 3 raiz de 2 ao quadrado é o seguinte. Esse quadrado vai tanto para o 3 quanto para o raiz de 2, tudo bem? Então, 3 ao quadrado vai ser 9. Raiz de 2 ao quadrado vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, que é 2. Então, 9 vezes 2 deu 18 aqui, tudo bem? Menos 2 vezes 7 vezes 3 vai dar 42 raiz de 2, tudo bem? Vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Simplificando aqui o 42 com o 2, eu fico com 49 mais 18 menos 21 raiz de 4. Raiz de 4, porque eu fiz raiz de 2 vezes raiz de 2, tudo bem? E raiz de 4 dá para calcular. Raiz de 4 é 2. Então eu fico com 49 mais 18 menos 21 vezes 2. 21 vezes 2, primeiro a gente tem que fazer a multiplicação, né? Antes de tudo. Então 21 vezes 2, 42. 49 mais 18 menos 42, 25. Então x ao quadrado é igual a 25. X então vai ser igual a raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Tudo bem? Com isso eu descobri o meu valor de x. X vale 5. E o que são as equações trigonométricas, gente? A ideia de equação trigonométrica envolve trabalhar esses conceitos estudados em forma de equação. Tudo que vimos aqui na aula de hoje pode ser chamado de equação trigonométrica, pois em algum momento usamos os conceitos de trigonometria para resolver nossa equação. Dá uma olhada aqui. Tá vendo que eu coloquei x ao quadrado mais 7 x ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado. Se a minha conta tivesse parado aqui, isso era uma equação de segundo grau normal. A partir do momento que ela tem isso aqui, ó, cosseno de 45 graus, ela se torna uma equação trigonométrica porque tem um elemento de trigonometria. Tudo bem? Na AP, por exemplo, fizemos um exercício que envolvia habilidades de equações trigonométricas, o exercício 12. Lembra aquele exercício que deu uma fórmula gigantesca para a gente precisava só substituir um valor e fazer as contas? Aquele é um exercício de equação trigonométrica. Se você não viu a correção da P, o vídeo está disponível no Google Sala de Aula. É só entrar e assistir, está lá, tudo bem? O vídeo é meio longo, mas eu acho que os exercícios estão bem explicadinhos. E é isso, gente. Eu estou deixando o link do questionário aqui para vocês. Como eu estou tentando fazer algumas coisas diferentes, então eu deixei um link só, tá? E lá na hora de você responder, você vai colocar de qual série você é. Se você é segundo A, B, C ou D. Tudo bem? E é isso. Por hoje é só. Para não tornar as aulas muito extensas, eu estou testando fazer um formato mais curto. No último questionário que eu coloquei, muita gente falou que as aulas estavam ok, estava dando para entender, só que as aulas eram muito longas. Eu entendo que assim é complicado mesmo, e como a gente está com a opção agora de também poder ter uma aula online, eu vou tentar dividir, fazer um pedaço por aqui
que é o grosso, né, vamos dizer assim, da parte de conteúdo, de repente mostrar um ou dois exemplos, e aí na nossa aula online eu resolvo mais exercícios e tiro dúvidas conforme forem surgindo, tudo bem? Eu espero que tenha ajudado vocês e a gente se vê na quinta-feira. Valeu! Olha, eu vou aparecer, quer ver? Eu vou aparecer, já estou aparecendo o tempo todo, mas esse é o programa que eu uso. Olha o mouse, que legal. Uhul! Valeu, gente. Um abração. Tchau.